ouviremos a voz do Senhor neste lugar com o tema: o Deus que muda decretos. Eu creio que você que entrou aqui nessa noite com algum nível de preocupação, com alguma ansiedade no seu coração, eu creio que o Senhor vai falar com cada um de nós, de forma que você possa lembrar-se do tamanho do seu Deus. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Esther, capítulo 3, versículo 13. O tema da mensagem desta noite: o Deus que muda decretos. Esther, capítulo 3, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, e que lhes saqueassem os bens. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos nesta noite mais uma vez te pedir perdão pelos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas, Pai. E te pedimos agora, Senhor, Pai, que através da ministração da Tua palavra, Pai, o Senhor possa, ó Deus, trabalhar no nosso coração a confiança no Senhor, Pai. Mesmo diante dos quadros mais difíceis da nossa vida, Pai, o Senhor nos leva a confiar, a acreditar, a colocar a nossa fé, a nossa convicção na Tua palavra, Pai, de que o Senhor está no controle de tudo. Abre agora, Pai, os nossos ouvidos espirituais, tira agora do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração, toda distração, toda preocupação, Pai. Ó Deus, que esta palavra possa frutificar em nossas vidas, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Amém, irmãos? Texto muito forte, porque nós estamos tratando aqui de uma ameaça velada contra o povo de Deus. Mulheres, jovens, velhos, crianças, num só dia, deveriam ser mortos nas províncias da Pérsia por causa de um decreto. E os projetos malignos, irmãos, contra o povo de Deus, eles sempre aconteceram. Porque Satanás é o opositor da igreja. O inimigo não quer ver a nossa felicidade. O inimigo não quer ver o progresso de Israel. O inimigo não quer ver o progresso da igreja. Mas eu quero lembrar a você nesta noite que o nosso Deus, um dos títulos do nosso Deus, é que Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E a Bíblia diz em Romanos 11, 34 a 36, que ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Pastor, mas muitas vezes é possível, diante das dificuldades de um quadro de perseguição, de uma ameaça, de uma doença, de uma enfermidade, de um decreto contra a nossa vida, é possível nós vermos a mão de Deus? Irmão, só não é possível como é verdade. Porque ninguém pode conhecer a mente do Senhor, ninguém pode ser o seu conselheiro. Nós sabemos, biblicamente falando, que o Senhor, quando permite males chegarem à nossa vida, é para que a glória de Deus se manifeste. É para que aquela situação que hoje você chama de problema seja transformado na tua vida num motivo de grande testemunho. Quem recebe essa palavra aí? Amém? Então, mais uma vez, a trama do inimigo seria paralisada diante da vontade de Deus. Toda a trajetória de Esther, irmãos, ela se passa 100 anos depois do cativeiro babilônico, da invasão babilônica em Jerusalém. Num tempo em que aquele povo, o povo de Deus em Jerusalém, estava fechado à voz dos profetas. Deus enviava os seus profetas, anunciava arrependimento ao povo de Deus, mas o chefe dos sacerdotes e o povo não se arrependiam e ainda debochavam dos profetas. As pessoas estão assim lá fora, irmãos, porque o evangelho que está sendo pregado em muitos lugares é o evangelho complacente com o pecado, é o evangelho que aceita a mistura do profano com o santo, é o evangelho diferente do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a Bíblia diz que não houve remédio a não ser o Senhor permitir o cativeiro do povo de Deus. E, irmãos, o cativeiro é sempre ruim. Ninguém gosta de cativeiro, porque o cativeiro, nesse caso lá em Jerusalém, foi uma demonstração do Senhor de que a taça da ira de Deus havia se enchido por causa daquele povo. Antes do Senhor permitir muitas vezes o juízo nos alcançar, irmãos,
Ele sempre nos adverte através dos seus profetas. E quando eu falo seus profetas, não só aquele que profetiza em nome do Senhor, mas especialmente a palavra de Deus. Levante a sua Bíblia, porque essa é a palavra de Deus. É a infalível palavra de Deus. É por meio dela que o Senhor nos adverte acerca do mal. E é também por meio dela que o Senhor nos cura do mal, nos sara das nossas enfermidades, irmãos. E a Bíblia diz que ao término desses 70 anos de exílio babilônico, Deus levanta Ciro, o fundador do Império Persa, irmãos, para subjugar a Babilônia e proclamar o retorno dos judeus. É interessante que o mesmo Deus que permitiu o mal, já havia, há 150 anos antes de Ciro nascer, revelado a Isaías que Ciro seria levantado para proclamar o retorno dos judeus à terra de Jerusalém. Eu profetizo sobre a tua vida que aquilo que o inimigo te roubou, o Senhor te devolverá. Aleluia. Amém? Aquilo que o inimigo te roubou, o Senhor devolverá. Amém. Aleluia! E dentre muitos judeus que não quiseram voltar para Jerusalém e fazer aquela viagem de quase 1.300 quilômetros, irmãos, da Pérsia, né, até Jerusalém, estavam Esther e seu primo Mordecai. Uma viagem de 1.300 quilômetros pelo deserto. Então muitos regressaram em 3 levas, mas entre os judeus que ficaram, estima-se que havia em torno de quase 3 milhões de judeus naquele tempo, espalhados pelas províncias da Pérsia. Então Mordecai e Esther permaneceram em Suzã. Esther tinha tudo, irmãos, para ser uma jovem triste e amargurada. Lembra comigo essa história do livro de Esther? Estamos falando de alguém que havia sido fruto de uma deportação de um cativeiro. Esther havia perdido seus pais, era órfã, era uma judia órfã, era uma mulher que tinha todas as circunstâncias, uma jovem que tinha tudo para ser uma pessoa triste, amargurada, mas a Bíblia nos mostra que a sua vida, a sua dor se transformaria num grande testemunho. A sua vida, que foi marcada por situações difíceis, por dificuldades, viria a se tornar num motivo de glorificação ao nome do Senhor, porque Deus permitiria Esther chegar ao palácio do rei. Irmãos, nada na nossa vida é por acaso. Você não casou com essa pessoa por acaso. Você não mora nesse endereço que você mora por acaso. Você não trabalha nesse lugar por acaso. Deus te colocou com essa pessoa. Deus te colocou nessa empresa. Deus te colocou nesse endereço para você ser um instrumento da justiça e do amor de Deus nesse lugar. Com essas pessoas. Aleluia! Esther é um memorial para que nunca nos esqueçamos de que o cuidado de Deus por nós não falha, irmãos. Deus não é como o ser humano que pode perder o ônibus, que pode perder o Uber, que pode, ser ali, ter o seu Uber cancelado. Deus não é como o ser humano que de repente você dorme bem e levanta mal. Levanta com uma labirintite, com uma dor de cabeça, com uma pressão alta, com qualquer dificuldade. O nosso Deus é certeiro. A Bíblia diz que nós podemos confiar porque Ele é imutável. Ele é a nossa rocha. Aleluia, é o Deus que nós confiamos, irmãos. Deuteronômio 32:4, Moisés fala à congregação de Israel: eis a rocha, as suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Então entenda o que está acontecendo na tua vida, nessa circunstância que você está vivendo, nesse momento existencial, tudo está acontecendo estritamente com o conhecimento e pela soberania de Deus. Aleluia! A história de Esther, irmãos, começa com a sua chegada ao palácio, como mais uma candidata ao harém do rei. Você imagina quantas candidatas não haviam? Mas, irmãos, quando Deus tem um propósito, ninguém pode impedir. Quando Deus quer agir, se aquela vaga é sua, irmão, pode ter certeza que você vai alcançar essa vaga. Quando Deus quer abrir essa porta de emprego, quando Deus quer te colocar num local para que a glória dele se manifeste sobre a tua vida, através da tua vida, pode confiar em Deus e pode fazer a sua parte, que o milagre já é seu, em nome de Jesus. A Bíblia diz então que ela chega ao palácio como mais uma candidata ao harém do rei. Ela era virgem, de boa aparência, formosa, Se você for lá em Esther capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz: em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias de seu embelezamento. Olha só, irmão,
6 meses com óleo de mirra. Meu Deus, amanhã, segunda-feira, os homens já vão lá para Pacheco procurar os óleos de mirra para as mulheres, né? Ou na Venâncio, né? A Venâncio é mais barato. E 6 meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em uso entre as mulheres. Irmãos, ela entrou como mais uma, mas Deus já sabia que ela era escolhida. Meu Deus. Você pode ter entrado aí nessa história como mais um. Você pode estar numa expectativa de que essa vaga aí é muito difícil. Eu sou mais um na multidão. Não é não, porque se Deus escolheu para você alcançar esse lugar, esse posto, esse cargo, esse lugar já é teu. Você recebe essa palavra? Aleluia. Aleluia. Queridos, mirra significa sacrifício. Significa morrer para a carne, estar pronto para sofrer por uma causa. Esther estava sendo preparada, sem saber totalmente que estava sendo preparada, mas já estava sendo preparada por Deus para promover o grande livramento para todos os judeus. E, irmãos, isso nos ensina que se nós estamos no Senhor, que se nós estamos na presença de Deus, que se nós guardamos a palavra, é o Senhor quem peleja por nós. Não adianta a pessoa ter o melhor plano de saúde, não adianta a pessoa ter o melhor advogado, não adianta a pessoa ter os melhores e maiores recursos, se o Senhor não estiver à frente, se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia o sentinela. Deus está sempre e precisa sempre estar no primeiro lugar da nossa vida. Vamos ao médico, mas confiando que o Senhor estará entre nós e o médico. Vamos fazer o exame, mas confiando que o Senhor nos dará a vitória. Vamos nos submeter a um tratamento? Vamos, mas vamos acreditar que é o Senhor quem estará nos curando, porque todo bem procede de Deus, irmãos. A medicina procede do Senhor. Os remédios, se necessário for você tomar, Deus vai agir por meio dos remédios. Mas também, se Ele quiser te curar instantaneamente, Ele pode curar você instantaneamente. Amém? Aleluia. Então o próprio Filho de Deus reforça, irmãos, essa verdade de que Deus cuida de nós. Quando ele disse que nem mesmo um pardal, uma das aves mais comuns em Israel, poderia cair sobre a terra sem o consentimento do Pai. Está lá em Mateus 10, 29. Então, se Deus cuida dos pardais, se Deus cuida das ervas do campo, se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida da sua criação, como Ele não vai cuidar de você? Ainda que as coisas não estejam como você gostaria que estivesse, mas a sua vida e a minha vida estão nas palmas das mãos do Senhor. Aleluia! A igreja hoje representa o Israel de Deus na nova aliança. Ainda que as notícias mais cheguem à nossa porta e decretos do inimigo se estabeleçam contra nós, nós precisamos confiar no Senhor. Não importa, irmãos, eu falo isso no temor de Deus. Importa, claro, né? Como seres humanos, quando a gente recebe um diagnóstico ruim, quando a gente recebe uma notícia da parte jurídica ruim, é claro que nós sentimos, nós temos a nossa parte humana, mas a nossa fé precisa estar inabalável. Diga, minha fé precisa estar inabalável. Isaías 49, 14 a 15 diz que, ainda que Sião diga, o Senhor me desamparou, o Senhor se esqueceu de mim, acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama? De sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta viesse a se esquecer dele, todavia, diz o Senhor, eu não me esquecerei de ti. Deus não se esquece de nós. Nós muitas vezes nos esquecemos de orar, nos esquecemos de agradecer por um livramento ali, de repente aconteceu e você só deu aquela bufada, meu Deus, a moto passou, né? Às vezes você vai atravessar uma rua, não viu? O ciclista às vezes vem na mão contrária, e você, meu Deus, mas você pode esquecer de orar, você pode esquecer de glorificar, mas o Senhor não se esquece de nós. Aleluia. Quando a ameaça de extermínio dos judeus foi sancionada por Assuero, irmãos, para destruir os judeus num único dia, a Bíblia diz que o Senhor frustraria os desígnios de Satanás através de Mordecai e através de Esther. Irmãos, como Deus vai fazer, eu não sei. Como Deus vai realizar o livramento que você precisa, a intervenção de Deus na tua vida, eu não sei como vai acontecer. Mas a minha Bíblia diz no Salmo 46, 9, que o Senhor põe termo à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele queima os carros no fogo. Irmãos, é porque a glória é dEle. Não adianta nós acharmos que nós vamos conseguir alguma coisa pela nossa força, pela nossa posição ou por aquilo que nós conhecemos. A glória pertence ao Senhor. Diga a mim, a glória pertence ao Senhor.
E Mordecai começa a entender isso, irmãos. Vamos lá em Esther 4,14. Ele começa a entender o mover de Deus, o porquê Esther foi escolhida para estar como a escolhida do rei, como a rainha da Pérsia. Olha aí, Esther 4,14. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Nesse momento, então, Mordecai fala com um dos eunucos, com Hatak, melhor dizendo, e manda esse recado para Esther, como está aqui no versículo 14. Olha, Esther, em outras palavras, né? Se você ficar calada numa situação como essa, do céu virá socorro e ajuda para os judeus, e eles serão salvos. Porém, você morrerá e a família do teu pai desaparecerá. Mas quem sabe, disse Mordecai, talvez você tenha sido feita rainha justamente para ajudar numa situação como essa. Irmãos, assim é a nossa vida. Assim é a nossa vida. Nós precisamos, o verdadeiro profeta, o verdadeiro cristão, ele entende o tempo e o modo das coisas. Você começa a discernir o mundo espiritual, você começa a entender o tempo de Deus na tua vida e entende que Deus permitiu você chegar nesse lugar, morar nesse lugar, alcançar essa empresa, alcançar esse patamar, porque nesse patamar, nesse lugar, Deus vai te usar para a vida de alguém. Deus vai te usar para elevar a vida de alguém, para levar alguém a Jesus, para libertar vidas das mãos do inimigo. E nós temos que trazer isso, irmãos, à realidade da nossa vida. Certa vez, no Salmo 42, a Bíblia diz que o salmista estava impedido de ir a Jerusalém. Ele não estava conseguindo, né? Talvez por uma enfermidade, a maioria dos estudiosos dizem que foi uma enfermidade, acreditam, né? E ele estava impedido de fazer aquela peregrinação a Jerusalém, a cidade da adoração. E aí, frustrado, impedido fisicamente de estar lá, ele começa a pregar para si mesmo. Você já pregou para você mesmo? Quando você percebe que você está saindo do ponto, ou quando você percebe que você está ficando sem fé, quando você está ficando triste, sem motivo, porque, irmãos, nós somos salvos pela graça de Deus. Você pode se alegrar aí? Quer melhor notícia do que essa, irmãos? Porque o dinheiro não compra a salvação, os recursos materiais não compram a salvação, mas o sangue de Jesus comprou a nossa redenção, proveu a nossa redenção. E aí o salmista olha para ele mesmo e diz: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele meu auxílio e Deus meu. Aleluia! Então, Mordecai, nesse momento, ele traz essa realidade e diz: olha, certamente, Esther, manda um recado para ela. Você chegou aí porque há um propósito de Deus nessa situação. Eu quero dizer para você que está aqui nessa noite, você chegou nessa situação, nesse patamar, na altura desse campeonato, até aí, porque Deus tem um mistério contigo nesse lugar, com essa pessoa, nesse trabalho, nessa posição. Aleluia! Você pode glorificar o nome de Jesus? Enquanto o mundo acredita em coincidências, no acaso, no destino, irmãos, a igreja descansa na soberania de Deus. Porque a soberania de Deus está intimamente conectada com a sua providência. Você tem que acreditar nisso. A soberania de Deus, a ação de Deus na história das nações, na história dos povos, na história de Israel, na história da igreja, ela se faz presente e ela está ligada à sua providência. Ou seja, Deus me escolheu, Deus nos escolheu. Diga, Deus me escolheu. Amém? Então, quando Deus permite uma adversidade, é porque Ele mesmo vai cuidar de todo o processo. Ele vai suprir você diante ou em meio àquela dificuldade, àquela adversidade. Efésios capítulo 1, versículo 11, na versão King James atualizada, diz: nele fomos também escolhidos. Presta atenção. Tendo sido predestinados conforme o plano daquele que cria absolutamente tudo de acordo com o propósito da sua vontade. Oh, meus irmãos, aí nós nos lembramos de novo lá do salmista, né? Quando ele diz que o Senhor escreveu todos os nossos dias, quando nenhum deles havia ainda. Irmãos, se nós aprendemos a confiar no Senhor, nós vamos viver literalmente o melhor de Deus nessa terra. Nós vamos descansar, vamos aprender a descansar. Vamos receber sim as situações ruins, mas o fardo não vai ficar no nosso ombro. Porque o que nós podemos, irmãos? O que nós somos? Um vírus, uma bactéria,
uma salmonela, enfim, qualquer coisa que nós não vemos a olho nu pode nos derrubar, pode nos levar à morte, pode nos levar a dificuldades. Mas nós temos um Deus que peleja por nós. Aleluia, um Deus invisível, mas real. Diga assim, o segredo é confiar. Não vou cantar aquela música da melodia não, né? É confiar. O segredo é descansar. Só se até aí. Precisamos nos submeter, irmãos, à vontade permissiva de Deus. Sabe por quê? Quem se submete à vontade permissiva de Deus se torna resiliente às dificuldades. Você vai ficando forte. Porque o Senhor vai te ensinando que se Ele já te garantiu uma, e você é filho dele, Ele vai te garantir para a próxima. Que nós não temos que olhar o tamanho do gigante. Não podemos nos impressionar com a dificuldade que está diante de nós. Haja visto, nós já pregamos há um tempo atrás aí sobre Davi, o enfrentamento de Davi com Golias. Um homem de quase 3 metros de altura, com a sua armadura, com a sua lança, com o seu escudo, enfim, irmãos, com todo o seu aparato de guerra, Davi confiou no Senhor. Ele disse, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Nessa segunda-feira você vai levantar da sua cama e vai dizer, Senhor, eu vou resolver essa causa, eu creio que o Senhor vai comigo, porque eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E o Senhor dos Exércitos, Ele não perdeu uma batalha. Ele é invencível. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Embora Esther não tivesse nem 20 anos de idade quando foi apresentada ao rei, irmãos, mesmo ela tendo conhecido a cultura e o costume dos persas, Esther permaneceu fiel ao seu Deus. Esther não se aculturou com a cultura perniciosa da Pérsia. Ela não se rendeu ao sistema que operava naquele império, aquele sistema maligno. Não é? Aquela criança judia, órfã de pai e mãe, criada por seu primo, viria a se tornar na grande rainha do império mais poderoso daquela época. A Bíblia diz que esse império ia da Índia à Etiópia, irmãos. Olha, dois continentes, aquele de tamanha amplitude daquele império. Mas nada disso corrompeu o coração de Esther. Quando Deus abrir a porta para você alcançar alguma coisa grande da parte dele, não se corrompa com as coisas materiais. Não coloque seu coração na riqueza, não coloque seu coração na influência, no poder dos recursos, mas aprenda a devolver essa glória para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, através da ação de Deus, Esther alcançou um lugar muito alto. Ela já era muito bonita por fora, né? Tinha uma beleza irretocável, mas muito mais bonita ela era por dentro. Sabe por quê? Porque a mulher de Deus, ela não tem a vaidade em excesso. Não é isso? Nós não temos, as mulheres, elas não têm a mulher de Deus, ela não tem aquela preocupação de vaidade no sentido de, né, exibir, exalar sensualidade. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Olha o que diz a Bíblia aí. Esther era assim, irmãos, era uma mulher formidável, não? Uma mulher de Deus. 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. Diz assim, vamos ler do 3, né? Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, ou seja, olha, a alma e o espírito, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha, como mulher, como ser humano, ela tinha todos os atributos de uma mulher bonita, mas como uma serva de Deus, irmãos, Esther exalava o caráter de Deus. Por quê? Porque ela tinha comunhão com Deus. E, irmãos, se você quer ter, as mulheres aqui, se quiserem ter um lar abençoado, que vocês possam ser íntimas do Senhor, porque Deus deu a vocês, mulheres, a capacidade de edificar o lar. Deus não deu o homem, deu às mulheres. As mulheres sábias edificam o seu lar, diz a palavra do Senhor. De nada valeria Esther ser bonita se ela não fosse temente a Deus, irmãos. Provérbios 31 diz assim, irmãos, que é o retrato da mulher de Deus. Presta atenção, eu vou descrever esse retrato. O valor da mulher de Deus é muito superior ao de finas joias. Olha o que diz a Bíblia. O seu coração, o coração do seu marido confia nela e não haverá falta de ganho. Ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Olha a responsabilidade das mulheres de Deus aí. É como noivo, é como navio mercante, de longe traz o seu pão.
É ainda à noite, ela já se levanta e dá mantimento à sua casa e à tarefa das suas servas. Examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com as rendas do seu trabalho. Cinge os lombos com força e fortalece os braços. A mulher sábia percebe que o seu ganho é bom. A sua lâmpada não se apaga de noite. Abre a mão ao aflito e ainda estende ao necessitado. No tocante à sua casa, não teme a neve, pois todos andam vestidos de lã escarlate. Faz para si cobertas, vestes de linho fino e púrpura. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta entre os anciãos da terra. A força e a dignidade dos seus vestidos, e quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria. Toma posse, mulheres. Fala com sabedoria, e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Meu Deus do céu. Por que você acha que Deus fez rainha Esther e não uma outra qualquer dentre as virgens e formosas lá na Pérsia? Porque Esther tinha características que poderiam somar positivamente, poderiam agregar valores do reino àquela cultura do rei Assuero. Então, mulheres que estão aqui nessa noite, você tem recebido temor de Deus, você tem recebido sabedoria de Deus para fazer a diferença primeiramente na tua família. Porque essa igreja começa na sua casa e na minha casa. Nós somos aqui, irmão, somente o ajuntamento dos santos, mas a igreja começa na nossa casa. Como tem sido o teu papel de mulher dentro da sua casa? A Bíblia diz lá que a mulher de Provérbios 31 é a mesma de Provérbios 14:1. Ela é sábia e edifica a sua casa. Por isso que lá em Esther 2,17 a Bíblia diz que o rei olhou para Esther e a amou mais a ela do que todas as mulheres. Ela alcançou a benevolência do rei mais do que todas as virgens. E o rei pôs na cabeça a coroa real e fez rainha em lugar de Vasti. Quais mulheres nessa noite aqui querem ser coroadas pelo Senhor? Querem ter êxito diante de Deus? Querem ter resposta em suas orações? Querem um marido feliz, filhos felizes, um lar edificado? Façam a parte de vocês. Amém. Aleluia. Eu falo isso no temor de Deus, tá, irmão? Porque o homem também tem a sua parte, né? A gente sabe disso. Mas hoje é Esther, né? Vamos ver. Outro dia a gente fala sobre o Assuero convertido. Amém? Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, a desculpa de Ramã para perseguir a todos os judeus foi a maneira como Mordecai se comportava. Foi sendo construído ali um ambiente de rivalidade, né, entre Ramã e Mordecai, porque Mordecai, a Bíblia diz que ele não se curvava diante de Ramã. A desculpa para perseguir e matar todos os judeus, segundo Ramã, era que o povo de Deus possuía leis e costumes contrários ao costume do rei. Então sempre haverá uma desculpa do mundo, sempre haverá uma desculpa de alguém que não teme a Deus para se levantar contra nós, porque não há sociedade, não pode haver comunhão entre as trevas e a luz. Isso é normal. Se está acontecendo uma perseguição motivada por causa da nossa obediência, dai glória a Deus, porque bem-aventurados são os perseguidos por causa do Evangelho. Agora, se você cria vento, se você chega atrasado no trabalho, se você maltrata o esposo, se você maltrata a esposa, se você maltrata o filho, está colhendo tribulação, isso aí, irmão, não é ação do inimigo, não. Ele está aproveitando uma brecha que você e eu possamos ter dado. Amém? Mas a Bíblia diz, não há sociedade entre a justiça e a iniquidade, nem comunhão entre a luz e as trevas, não há ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Vamos lá em Esther capítulo 2, voltar lá na nossa Bíblia. Estamos pregando aí num livro histórico, né? Então nós temos que contar a história como ela aconteceu. Esther capítulo 3, versículos 2 a 3. Olha aí o que diz a Bíblia. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Ramã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mordecai, por que transgrides as ordens do rei? Só até aí. Irmãos, a essa altura Ramã já havia sido levantado pelo rei como alguém que tinha maior autoridade do que todos os príncipes da Pérsia. E agora ele se levantaria para fazer oposição. Sabe por quê? Porque o inimigo não fica satisfeito quando o povo de Deus avança. Esther, agora rainha, Mordecai assistia à porta do palácio do rei, ali, né, no lugar onde eram tomadas decisões jurídicas, onde tudo acontecia. E o inimigo ele não fica satisfeito com o progresso do povo de Deus, irmãos.
A nossa maneira de servir a Deus incomoda, porque onde a luz chega, as trevas são denunciadas. Porque você não leva suborno, você não aceita coisa errada, você não aceita mutreta, você não leva mumunha, você não suborna o guarda municipal. Irmãos, nós somos diferentes daquelas pessoas que estão lá fora. Vamos lá para você ver João 3,19, o que diz a palavra de Deus. Isso tudo chama-se testemunho, né? Testemunho é importante. Porque na hora a gente paga o preço. Vem a multa, a gente responde pelas atitudes, mas não tem conversa com o inimigo, né? João 3,19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Meu Deus, quer maior exemplo do que Jesus? Jesus veio para os seus, Jesus veio só fazer o bem, curou leprosos, ressuscitou mortos, purificou leprosos, como eu falei, não é? Levantou paralíticos, irmãos, deu vista ao cego, veio cumprindo todas as profecias messiânicas, e mesmo assim, aquele povo negou Jesus. Meu Deus. Ramã aponta para a ação do anticristo nos últimos dias, irmãos, onde a Bíblia diz que ele vai perseguir e se levantar contra tudo que se chama pelo nome do Senhor. Você já está vendo como é que as coisas estão, né? Você que está antenado aí na internet, nos jornais, você vê como é que a atuação do sistema maligno opera nesse mundo, né? Por quê? Porque existe uma agenda do inimigo para ser cumprida. Satanás sabe que o tempo dele sobre a face da terra tem dia e hora para acabar, porque a Bíblia diz que o reino de Deus será implantado em Jerusalém. De Jerusalém virá juízo, paz e justiça para toda a terra no final de todas as coisas. Então Satanás tem um tempo para poder se manifestar, para poder enganar, e o objetivo, diz a Bíblia, é enganar, se possível, os eleitos. Fala para o teu irmão aí, cuidado, não caia nas parrelas do inimigo. Amém? Nem tudo que reluz é ouro, não vai glorificando para tudo não, irmãos. Que está assim de pastor hoje em dia na internet, está assim de estudos na internet, está um monte de coisa aí, que no primeiro momento você olha, parece que está batendo, mas de repente o diabo não se firma na verdade e ele vem com engano, para enganar, se possível, os eleitos de Deus. Então, quando todos os demais súditos ajoelhavam-se diante de Ramã, Mordecai não se prostrava, irmãos, porque Mordecai sabia que Ramã era um descendente de Agag, o Agagita, ou seja, ele era um descendente direto de Agag, o Amalequita, aquele que havia sido vencido por Saul, um representante dos inimigos de Israel. Irmãos, tudo aquilo que for do inimigo na tua vida, joga fora no lixo. Dispensa, abre mão daquilo que é do inimigo, identifica, porque aquilo que é do inimigo, se estiver perto de você, vai fazer você cair. Não é verdade? A Bíblia diz que por terem se colocado contra Israel na saída do Egito, justamente quando o povo estava cansado e em busca da paz prometida pelo Senhor, os amalequitas impediram o povo e foram amaldiçoados pelo Senhor. A Bíblia diz que o próprio Deus riscaria a memória de Amaleque. Então, irmão, nós estamos falando aqui de um dos últimos representantes de Amaleque. E ele seria destruído, porque a profecia se cumpriria. O Senhor te prometeu que esmagaria debaixo dos seus pés os seus inimigos. Pode ter certeza que você vai ser vitorioso. Você vai ser vitoriosa, porque aquilo que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia! Êxodo 17:14 diz que o próprio Deus riscaria a memória de Amaleque de debaixo do céu. Irmãos, por quê? Porque é um espírito. Os amalequitas, eles usavam a famosa temida tática da hiena. Como é que a hiena faz? Você já viu nesses vídeos que circulam na internet como é que funciona o mundo animal na hiena? A hiena é aquele bicho que quando ele faz o barulho igual uma risada, né? Ele fica assim, né? Ele é meio cabeça assim, ele tem isso aqui alto, né? Ele dá aquela risada maléfica assim. E o que ele faz? Ele mira naqueles que estão doentes no rebanho, naqueles que estão mais velhos, mais cansados, e ele identifica aquele que está mais vulnerável. Por isso que você não pode, eu não posso dar mole para o inimigo, irmãos. Porque a Bíblia diz que ele está rugindo, está ao nosso redor, rugindo como leão. Ele está à nossa volta procurando alguém para devorar, diz a palavra de Deus. E a Bíblia diz então, irmãos, que Ramã, ele estava ali como um agente de Satanás para intentar contra o povo de Deus. Olha lá, capítulo 3, Esther capítulo 3, versículos 5 a 7.
Esther 3, versículos 5 a 7. Vendo, pois, Ramã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Porém, teve como pouco nos seus propósitos atentar apenas contra Mordecai, porque lhe haviam declarado que de que povo era Mordecai. Por isso procurou Ramã destruir todos os judeus, povo de Mordecai que havia em todo o reino de Assuero. Meu Deus do céu. A acusação, irmãos, que havia se levantado contra Mordecai e contra os judeus, era uma acusação falsa, porque alegavam que eles tinham costumes diferentes e não cumpriam as leis da Pérsia. Irmãos, eu quero lembrar os irmãos que o povo de Deus nunca pode ser acusado de desordem. Aonde nós estivermos, no lugar que nós trabalhamos, a nossa posição política, a nossa escolha, nós não podemos ser acusados de desordem ou de ruptura institucional. Sabe por quê? Porque Deus nos manda nos submeter às autoridades. Mas, pastor, eu não concordo com o governador, eu não concordo com esse prefeito, eu não concordo com esse presidente. Vamos orar por ele. Deus nos deu duas armas, né? Uma é terrena e uma é espiritual, para nós podermos interagir nessa circunstância. Uma é uma arma terrena, o voto, diga, o voto. E a outra é uma arma espiritual, oração e jejum. Oh, aleluia. Crente não tem que ir para a internet para falar mal de político. Crente não tem que ir para a internet para levantar bandeira partidária, ideológica, nada disso, porque o nosso reino está no céu. Somos cidadãos da terra, exercemos o nosso direito de voto, mas nós fazemos isso segundo a sabedoria de Deus. Aleluia. Romanos 13 diz que todo homem deve estar sujeito às autoridades superiores. Então Mordecai se sujeitava, irmãos. Era uma mentira que estava sendo levantada pelo sistema de Ramã, pelo sistema maligno naquela época. Porque o povo de Deus sabia que eles não podiam ser insurgentes, não poderiam se levantar contra o rei, a menos que o rei mandasse fazer alguma coisa contra a palavra de Deus. Se alguma autoridade nessa terra mandar você parar de orar, mandar você rasgar a Bíblia, mandar você blasfemar contra Deus, você tem vamos dizer assim, a legalidade diante de Deus para desobedecer a essa autoridade, porque aí é a hierarquia de mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar ao Senhor sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Diga glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Então Assuero, irmão, sem saber, chancelou a sentença de morte contra os judeus, que dizia que no dia 13 do 10º mês, que era o mês de Adar, todos os judeus deveriam ser mortos e ter os seus bens saqueados. Olha que decreto maligno. Já imaginou isso? Se de repente a República Federativa do Brasil sai um decreto dizendo que agora todos os crentes seriam mortos e teriam seus bens confiscados. Irmão, tenho certeza que a gente ia orar de joelho aqui, se bobear. De hoje, amanhã até a hora do almoço, e se bobear, a gente ia passar a hora de café da manhã, de almoço, porque ninguém quer morrer. Ninguém quer perder os seus bens. Ninguém quer deixar de ver, né? De vivenciar os seus sonhos. Por quê? Porque era uma ação do inimigo. Essa ação não provinha de Deus. Imagina quando as cartas do rei proclamando esse decreto pelas províncias da Pérsia chegaram, irmãos, nas mãos dos judeus. Esther 4, 1 a 3 nos mostra que eles ficaram desolados. Vamos lá para você poder ver. Quando soube Mordecai tudo quanto se havia passado, rasgou as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza. E saindo pela cidade, clamou com grande e amargo clamor. E chegou à porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei, a sua lei, havia entre os judeus grande o quê, irmãos? Grande festa? Grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos se deitavam em pano de saco e cinza. Que situação, irmão. Embora a rainha Esther já fosse, né, já estivesse empossada, já fosse a mulher do rei, ela não podia entrar na presença do rei sem ser convidada. E como diz Esther capítulo 4, versículo 11, Esther já não estava diante do rei já há 30 dias. Então havia um risco dela de repente aparecer de qualquer forma diante do rei sem ser convidado, porque naquele tempo, se qualquer um chegasse diante do rei sem ser convidado, era atrocidade, morria. Que coisa, né, irmãos? Como é que as coisas funcionavam naquele tempo, né? Mas diante dessa grande ameaça de morte, Esther arriscaria sua própria vida, se colocando para ir até a presença do rei sem ser chamada. É a célebre frase: se perecer, pereci. Vou pedir de novo que eu vou beber uma água. Se perecer, pereci. Meu Deus, eu estava quase assim já, minha garganta estava seca. Estava quase perecendo aqui de sede. Meu Deus.
Ela decidiu arriscar a sua vida a favor do seu povo, irmãos, e pediu aos judeus que jejuassem e orassem com ela antes de estar à presença do rei. Então ela usou de estratégia. Eu pergunto a você nessa noite, como cristão, você tem usado de estratégia? Você tem orado? Você tem jejuado? Você tem amado o teu inimigo? Você tem dado água ao teu inimigo quando ele está com sede? Você tem feito a tua parte como construtor de pontes, como promotores da paz, como embaixadores do reino? Ou você faz o papel justamente do outro lado? Se arruma contenda, você não ora, você não jejua, né? Bateu, tomou, pisou no meu pé, eu derrubo mesmo, né? E de repente sai até um xingamento. Será, irmãos, que nós estamos nesse nível? Não. Pela fé, eu contemplo aqui uma igreja purificada, com lábios purificados e mãos purificadas. Aleluia, oh aleluia. Igreja, nos momentos de maiores ameaças contra Israel, Deus sempre guardou o seu remanescente fiel. É o que nós temos que confiar. Lembra que Deus livrou Daniel da cova dos leões? Lembra que Deus havia livrado a Sadraque, Mesaque e Abidnego da fornalha de fogo ardente? Lembra que Davi foi livre do leão e do urso? Lembra que Deus guardou o profeta Jonas durante 3 dias e 3 noites no ventre daquele grande peixe? Que é para Deus cuidar de você e de mim nessa situação, irmãos? Pensa nisso. O que é o teu problema e meu problema diante do Senhor? Diga assim, nada. Aleluia. Na hora do aperto, do confronto, não leve os teus problemas para qualquer um. Não vai para a rede social falar mal da autoridade, falar mal do irmão, falar mal do pastor, da igreja, porque hoje em dia está assim, irmão. Desculpa, nós temos que tratar desse tema que é atual, que a internet deu esse poder das pessoas se esconderem por trás dos digitadores ali, né, das teclinhas, e as pessoas criticam tudo, inclusive as pessoas que Deus diz que nós não podemos, ainda que estejam erradas, nós não podemos ser o árbitro, o juiz dessas pessoas. Irmãos, aleluia. Esther não ignorou os desígnios de Satanás contra o seu povo. E isso nos fala da realidade da batalha espiritual. Você tem que se conscientizar disso. Você tem um inimigo como aquele que vem fazer oposição à tua vida. E a Bíblia diz que nós precisamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Levanta o seu braço e faz. Eu preciso estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, Jesus já garantiu que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Essa batalha não seria ganha pela influência de Esther, mas seria ganha pela oração, pelo jejum e pelo braço forte do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Esther sabia que acima de Assuero estava o rei, o Senhor de toda a terra, irmãos. E é o Senhor quem inclina o coração do rei. Eu quero dizer para você, o que você tem? O que você está precisando? Será que você está precisando que Deus mova o coração de alguém? Pensa aí naquela pessoa que você fala assim, meu Deus, se o Senhor movesse o coração dessa pessoa para me favorecer, sem suborno, só mesmo a ação de Deus na vida dessa pessoa, para que ele despertasse para entender o propósito de Deus na minha vida aqui nesse lugar. Pensa nisso, irmãos. Provérbios 21:1 diz que como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Deus já tinha tudo feito, tudo pronto, tudo preparado. Ainda que Esther já tivesse conquistado o rei Assuero, Esther era sobretudo mansa e tranquila e respeitava o seu marido, como nós falamos, irmãos. Esther, ela foi na autoridade do Senhor, mesmo sem ver o rei durante 30 dias, mas ela entrou coberta de oração, ela entrou revestida pelo poder da oração, pela consagração do jejum. E a Bíblia diz então que houve um mover maravilhoso de Deus naquele momento. Porque, irmãos, seria uma verdadeira, um verdadeiro sacrifício humano que aconteceria naquele lugar, naquela província. Mais de 1 milhão de judeus poderiam ser mortos pelas 127 províncias da Pérsia. Vamos lá em Esther capítulo 3. Nós já estamos caminhando para o fim. Não acredito que vocês estão gostando. Glória a Deus. Recebendo, não é gostando não. Que a palavra é para ser recebida, né, irmãos? Às vezes, o Senhor fala de uma forma, nós precisamos receber a palavra. Esther, capítulo 3, versículos 10 a 11, diz assim, então o rei tirou da mão o seu anel, deu a Ramã, filho de Ramedata, Agagita, adversário dos judeus, e lhe disse, essa prata seja tua como também esse povo, para fazer dele o que melhor for do teu agrado. A ameaça era essa. Então, como nós vimos, Esther conclama todos os judeus para jejuar por ela durante 3 dias, para que ela então vá falar com o rei,
mesmo para isso que ela corresse risco de vida. E aqui eu quero abrir um parênteses para a questão do jejum, irmãos. O jejum, ele não é só abstinência de alimento. Porque tem gente que deixa só de se alimentar e fala, Senhor, eu estou no jejum. Mas o jejum, ele precisa ter propósitos definidos, propósitos que estejam alicerçados na palavra, e ele tem que ser acompanhado de oração. Não é? Isaías capítulo 58, versículo 6 a 7, a Bíblia diz, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? Resumindo, irmãos, o jejum de Esther, o jejum do povo judeu, era lícito diante do Senhor porque era uma causa maravilhosa, era uma causa benéfica, era uma causa de vida. O povo estava necessitado da ação de Deus, era para que a justiça de Deus alcançasse o imperador e o império da Pérsia. Aleluia! E no terceiro dia de jejum, após o primeiro banquete, o Senhor fez com que o rei descobrisse que Mardoqueu havia salvado a vida do rei diante da ameaça de 2 eunucos. Vamos lá, Esther capítulo 6, versículo 3. Agora começa o jogo a virar, tá? A ação de Deus começa a acontecer na história. Esther capítulo 6, versículo 3. Então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai, por isso nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que o serviam. Ou seja, irmãos, Deus permitiu o rei perder o sono e descobrir que Mordecai havia salvado a sua vida. Ou seja, Deus começava então a virar esse jogo. Fala para o teu irmão, Deus vai virar esse jogo. Amém? Ramã não somente seria impedido de enforcar Mordecai, como também teria de honrá-lo publicamente. Olha só, irmãos, Esther 6:11 diz que Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu a Mordecai e o levou a cavalo pela praça da cidade e apregoou diante dele. Assim se faz ao homem a quem o rei deseja honrar. Meu Deus, aquela forca de 20 metros de altura, né, que havia sido preparada numa madrugada para poder no dia seguinte Mordecai ser enforcado nela. Oh, aleluia! O Senhor fez com que aquele plano diabólico se transformasse no motivo de honra para Mordecai. O próprio inimigo teve que botar Mordecai no cavalo e puxar. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Eu profetizo que aqueles que estavam te perseguindo, aqueles que estavam te fazendo mal, aqueles que estavam te prejudicando, darão honra e glória pelo nome do Senhor à tua vida. Vão honrar a tua vida, em nome de Jesus. Durante o segundo banquete, Esther revela ao rei a conspiração de Ramã, identificando como seu adversário em Esther 7. Vamos lá, Esther 7, versículos 4 a 6. A Bíblia diz, olha só, a intrepidez da rainha, né? Porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e servas os tivessem vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Esther, quem é esse e onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esther, olha agora, né, irmãos? Eu não gosto de futebol não, mas o pessoal diz, né? Colocou a bola de frente do gol. Olha lá, o adversário e inimigo, ó, é este mau Ramã. Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. Meu Deus do céu. Irmãos, quando Deus age, né, Ele permite muitas vezes o tempo da aflição para provar o nosso coração, né? Para nos experimentar no sentido de nos tornar resilientes, nos tornar fortes diante das dificuldades. Mas quando Deus se levanta para honrar um servo dele, quando Deus se levanta em favor daqueles que nele esperam, quando Deus se levanta para defender a causa do órfão, da viúva, daquele que está sendo penalizado, daquele que está sendo prejudicado, sai de baixo, porque, oh aleluia, as mãos de Deus vão alcançar aquilo que o homem não pode alcançar. Deus, irmãos, eu não gosto de um hino que diz isso não, mas eu vou até usar esse hino, né? Que diz que Deus está naqueles lugares em que, naquelas mesas que está sendo conversado algo a teu respeito que você não ouviu, mas Ele ouviu. As tramas que estão acontecendo, irmãos, muitas vezes
por pessoas próximas, por funcionários, por colegas de trabalho, enfim, que você não está sabendo, mas que estava engendrado, já estava marcado, já estava tudo certo para golpear a sua vida, para tirar você de jogada. Pode ter certeza que se você é servo de Deus, se você dá testemunho, se você ama o reino de Deus e faz a sua justiça, pode ter certeza que Deus está revertendo isso hoje. Aleluia! Deus vai transformar o decreto de morte em bênção, motivo de bênção para a tua vida. Aleluia! Deus foi revertendo todos os males em bem, irmãos. Os judeus agora poderiam prevalecer e poderiam resistir a todos os seus inimigos. Deus deu a oportunidade, não é? Como o decreto que possibilitava a morte dos judeus não podia se revogar, por causa de ser um decreto medo-persa, Deus deu a condição, por meio de decreto, dos judeus poderem se defender. Eu quero dizer para você que o defensor da tua causa, o teu advogado, o teu médico, o teu juiz, o nosso juiz é Jesus de Nazaré. Aleluia! Aleluia! Através da intercessão de Esther pelo seu povo, irmãos, o rei criou um outro decreto e os judeus puderam resistir e ainda confiscar as propriedades dos inimigos. Veja, lembra do decreto no início da mensagem? Era para a morte de todos os judeus, crianças, velhos, moças, rapazes, adultos, todos morreriam e teriam seus bens saqueados. O que o Senhor faz agora? Reverte esse decreto de morte num decreto de vida. E a Bíblia diz que só em Suzã morreram 500 homens, e nas demais regiões 75 mil inimigos dos judeus morreram. Até hoje os judeus comemoram esse grande livramento como um dia de ações de graças, que é a festa de Purim. Deus vai transformar nessa noite o nosso lamento em baile. Você crê nisso? Vou chamar o Lucas para que possa, nossa orquestra, né? Vou chamar os nossos músicos para que possam louvar o Senhor.